Começando mais um Cala a Boca Ricardo e finalmente estreou Star Wars O Despertar da Força. Demorou pra caramba, mas finalmente estreou, então vou aqui falar de tudo de legal que tem no filme, o que não ficou tão legal, alguns probleminhas, fazer aquele balanço geral, dar a minha nota, então vambora porque tem coisa pra caramba pra falar. Excelente trabalho. Há 10 anos atrás, eu me lembro, eu tava na sessão de Vingança dos Sith, episódio 3, o único Star Wars que eu vi no cinema. E eu lembro que quando eu comecei a ver que o filme tava indo pro final, eu comecei a ficar muito aflito, porque eu falei, caramba, eu nunca mais vou ver Star Wars no cinema. Naquela época mais inocente, eu acreditei que nunca mais fosse ter essa experiência de ver Star Wars no cinema, mas ainda bem que eu tava errado, porque 10 anos depois a gente teve aqui, vamos ter então mais uma nova trilogia agora, aí nas mãos da Disney, depois que o George Lucas vendeu a Lucasfilm pra Disney e toda a propriedade intelectual do Star Wars. A ideia deles é fazer uma coisa bem igual a Marvel tá fazendo, então ter um filme por ano que vem a gente tem Rogue One, convergir com TV, tem um monte de coisa, né, um monte de obras complementares e criar esse universo de Star Wars, esses crossovers, que eu acho muito bom, e acho que Star Wars é um mundo tão rico e que seria de fato um baita desperdício não ter nada de novo. Foi bom o George Lucas ter passado o bastão pra frente, eu acho que ele não teria tanto pique pra continuar, né, tocando esse negócio todo, e nem mão, né, nem tato pra fazer, como a gente bem sabe. Agora, sobre o Despertar da Força, eles tentaram de fato reproduzir tudo vários elementos que tinham já na trilogia clássica, né, você vê que o filme, ele se calca em diversos motivos que a gente já viu antes, a questão de você ter o Império, de você ter uma super arma poderosa, de você ter um plano escondido num droid, tá todo mundo caçando esse droid. Então eles tentaram replicar não só esses motivos, como cenas também, certas maneiras como algumas coisas se desenvolvem, certas maneiras como algumas soluções dos filmes anteriores tinham, e esse aqui se repete, até algumas falas e tudo mais. E por um lado, eu acho que sim, foi uma atitude inteligente da parte deles, assim como o J.J. Abrams fez lá com Star Trek de 2009, já que ele tinha um baita problemão, que era como é que eu vou respeitar todo o legado, né, disso aqui, como é que eu vou poder ter criatividade, ter liberdade, sem estragar tudo que Star Trek já tinha feito. Então a solução deles foi criar lá o universo paralelo, e foi uma excelente solução. E aqui eles também tiveram uma boa solução, de ter pessoas querendo reproduzir o Império, de você ter um fanático pelo Império que quer reproduzir tudo que foi feito pelo Darth Vader. Então Kylo Ren é esse fanático. Então, embora o visual dele queira replicar o Darth Vader, então por isso que a máscara tem o mesmo formato e por isso que ele tenta usar um modificador de voz mesmo sem ele precisar. Eu acho que foi uma solução criativa e que faz total sentido de você terem pessoas malucas querendo trazer todo o terror que o Império espalhava pela galáxia, e também é uma solução criativa por parte de produto, né? Porque ao mesmo tempo que ele consegue pegar o fã antigo de replicar esse mesmo sentimento, essas coisas tão bacanas da trilogia clássica, consegue atrair um novo público, uma galera que não viu Star Wars, que não sabe o que é essa porra, que não viu os 6 filmes, que não entende qual é a ordem que tem que assistir essas coisas. Foi uma atitude muito interessante, muito inteligente do Lawrence Kasdan, que foi um dos roteiristas do Império Contra-Ataca, e do J.J. Abrams. O J.J. Abrams, você não viu nada dele que você falasse assim, cara, isso é uma merda. Não, ele fez coisas muito bacanas, Alias, Lost, Fringe, no cinema, Missão Impossível 3, o próprio Star Trek que eu falei, que eu adoro, o Super 8 também, que é um filme todo cheio de... tem toda uma pegada Spielberg, então ele é um cara muito talentoso. E, obviamente, O Despertar da Força é um baita filme, super divertido, é tudo que tem pra agradar um fã de Star Wars. Eu acho que se você não é fã se você nunca gostou de nenhum Star Wars, não é esse filme que vai te convencer, não é, porque ele se calca muito no que é Star Wars, ele vai no core do que é Star Wars, mas é um filme excelente de ação. E é isso, não tem como eu falar mais nada sem dar spoilers. Então se você não viu o filme, eu não sei o que você tá fazendo aqui assistindo esse vídeo. Vai ver, é um filme do caralho, e depois você volta pra saber todos os meus comentários com spoilers, porque não tem como eu continuar a falar sem revelar a trama do filme. Cara, eu não consigo descrever, mas se você é tão fã quanto eu, você deve ter sentido isso também. Tá no cinema e aquele... Cara, eu tomei um choque no cinema, foi basicamente isso. E eu acho impressionante como eles conseguiram reproduzir
o mesmo sentimento da abertura de Uma Nova Esperança. Era a nave dos rebeldes passando e o Star Destroyer vindo, aquela coisa infinita. E eles trouxeram esse mesmo sentimento ao mostrar Jakku, e aí vem uma sombra, vem a nave lá, o Star Destroyer, ele ocupa a coisa como uma mancha negra. Achei uma solução extremamente criativa e é impressionante como a produção desse filme é sensacional, cara. Eu não esperava menos, assim, mas todos os detalhes dos cenários, do figurino, dos utensílios que eles usam, os acabamentos, tantas pequenas coisas que assistir uma vez não tem como você pegar tudo, sabe? E, cara, como é fantástico você ver coisas reais na tela, você vê criaturas de verdade, elas vão se movendo e você sente o peso delas, você sente que elas estão naquele cenário, a luz bate nelas e reflete porque elas estão ali. É tão bacana você ter isso, dado aquela porcaria que era aquela coisa sem vida e de computação gráfica que a gente teve na segunda trilogia. Então foi muito bom você ver seres reais, um mundo real, um mundo palpável. Isso é um feito incrível. Tem computação gráfica? Claro que tem, não daria pra fazer um filme desse sem computação gráfica, mas ela é usada de uma maneira tão bacana, com tão a bom gosto ali pra deixar aquela criatura um pouco mais viva, dar um movimento aqui que não seria tão... você não conseguiria fazer com um objeto real, né? Então isso dá toda uma verdade, fica tão bem maquiado a computação gráfica que você não consegue perceber. Mas mesmo quando ela é usada pra criar cenas de batalha, é fantástico, é incrível e você sente o peso da nave. A nave tem um comportamento muito natural, você sente a física atuando naquilo ali. E eles ainda usaram um 3D aqui que cara, é um dos melhores filmes em 3D que eu já vi na minha vida. É o 3D usado de uma maneira nunca antes vista. É o cara, Kylo Ren, ligar o sabre, ele vir quase na minha cara. Então ele usar a profundidade, mas usar as coisas vindo na gente também. E a Maskanata, cara, a personagem da Lupita Nyong'o, que a gente sabe que a computação gráfica nesse filme seria incrível e a LM ia arrebentar. Mas o conceito da personagem, o conceito de todos os personagens que estão nesse filme, a maneira dela usa os óculos, as lentes, ela regula. E não só dela, do filme inteiro, cara. Todo o design das naves, do novo traje dos Stormtroopers, dos cenários. Cara, isso daí, se a gente já tava com boas expectativas, o filme arrebentou, esculachou. E um novo elenco, meu Deus do céu, que eles tinham uma grande tarefa que era substituir aí o Luke, Leia e Han, e eu vou te falar, eles conseguiram, não só começando o filme com Paul Dameron do Oscar Isaac, que eu não curtia muito ele, porque eu tinha visto vários filmes que ele fez personagens muito escrotos, mas ele é um cara muito talentoso e eu senti um pouco de falta, eu queria ter visto mais do personagem dele em tela, porque eu achei extremamente interessante. O Finn também, vivido aí pelo John Boyega, eu só tinha visto ele no 24 Horas, de um papel muito pequenininho, mas o cara arrebentou, sendo esse personagem engraçado, sendo um personagem que ele dá uma energia, ele dá um ritmo pras cenas, e a própria história dele é extremamente interessante, já que eles não usam mais agora os droids, os clones, agora eles capturam esses soldados desde criança e treina eles, e é foda como esse filme ele conversa muito com o nosso mundo atual, não só da Primeira Ordem ela ser total nazismo, mais até do que era o Império na trilogia clássica, onde você tem um discurso do Nux lá, do Domhnall Gleeson, e ele parece o Hitler, quase a maneira como ele fala, e aí os soldados terminam e fazem "Ai!". Cara, incrível! Como também essa parte de você ter essas milícias africanas que vão lá e capturam crianças do vilarejo para treinar eles como soldados. É total isso. E o próprio Finn ser esse cara que na primeira missão entra em pânico porque não é isso que ele queria fazer. Foda o conceito do personagem. E Daisy Ridley, meu Deus, casa comigo, tenha meus filhos. Cara, que incrível essa menina, cara. Primeiro filme dela e, cara, já vai entrar nessa loucura que é Star Wars. E que fantástica é essa atriz. Ela, além de ser uma graça, ela ainda tem um carisma. A câmera chama a atenção da câmera, mas também o lado frágil dela, o lado quando ela tá com medo, o lado quando ela não sabe o que tá acontecendo, quando ela fica insegura. E é incrível, cara. A Rey é uma personagem sensacional. Toda a jornada dela, todo esse lado dela com a força. Meu Deus, cara, eu achei sensacional a escalação desse elenco e esses três personagens. Eu tava com muita dúvida de como seria o papel do Han Solo nesse filme, mas eles fizeram uma decisão acertada, é um dos personagens mais queridos de Star Wars. Trouxeram o Harrison Ford de novo, que surpreendentemente
arrebentou, cara, surpreendentemente, porque o cara já tá velho, o cara tem mais de 70 anos, mas, cara, com uma energia, com um ritmo e com os trejeitos do Han Solo sem estar imitando o que ele já fez, entendeu? Parece que ele botou a roupa e voltou 30 anos no passado. Incrível ele tá interagindo com esse elenco novo, casou perfeito ele com a Rey e com o Finn. Os três tiveram uma dinâmica, os três tiveram uma sintonia muito boa. E não poderia deixar de falar Kylo Ren. Que vilão fantástico, cara! Eu já tinha adorado o personagem, o design dele, né? Todo o visual dele, né? A maneira que ele usa o manto, a maneira como a máscara dele replica e tenta imitar o Darth Vader, como também toda a jornada do personagem, todo o drama aqui interpretado pelo Adam Driver, que mandou bem pra caramba. Esse cara, filho do Solo e da Leia, e que começou a ser treinado pelos caminhos Jedi com o Luke até virar pro lado negro, né? E é legal a Leia falando de que sentia que ele tinha um pouco do Vader nele, e que o cara se rebelou, foi corrompido pelo supremo líder Snoke, e matou todo mundo, destruiu tudo e virou pro lado negro. E eu acho legal como ele é agressivo, como ele usa a força de uma maneira selvagem, sabe? A maneira como ele luta, a maneira como ele bate, ele tá agredindo tudo, ele tá destruindo tudo, não tem nada da elegância do Vader, sabe? Daquela maestria de você, eu sou superior, eu tô aqui. Ele parece uma criança birrenta e quero destruir tudo. E o momento final, o grande ápice da jornada do personagem, ele é um personagem em conflito e eu achei sensacional a cena dele de reencontro com o Han Solo, chamando ele de Ben, né, do nome dele original, igual Ben Kenobi. Fantástico, toda aquela ponte que eles estão, e parece que ele, no momento que ele tá frágil e fala que tem medo e não sabe como fugir daquilo ali, e vai lá e mata o Han Solo. Caramba, o cara mata um dos personagens mais queridos. Isso é o suficiente pra gente ficar com muito ódio de um puta vilão desse. Mas eu matei essa charada no filme porque a gente sabe que o Harrison Ford não curte Star Wars. A gente sabe que ele não acha um saco isso tudo. Ele queria que o George Lucas tivesse matado o Han Solo no Retorno de Jedi. Ele não queria ter voltado pro Retorno de Jedi. Ele acha isso tudo um porre. Então, de repente, ele falou: tá bom, vocês querem que eu faça mais um? Ele não precisa de dinheiro. Vocês querem que eu faça mais um? Então me paga uma grana aí e, vai ter que matar uma personagem que eu não quero saber mais dessa porra. Mas é legal porque isso vira um arco pro personagem do Kylo Ren também, dele ir pro lado negro. Ele cometeu uma atrocidade que foi matar o próprio pai. Olha que coisa pesada. E aí completar a jornada dele de ir pro lado negro, de abraçar o lado negro. E eu achei sensacional. Aliás, o próprio Supremo Líder Snoke, mais uma coisa que eles replicaram da trilogia clássica, que foi colocar um vilão maior aparecendo com um holograma e conversando com o seu pupilo. No começo eu achei meio bizarro, porque ele aparece gigantão, e eu falei, cara, que porra é essa? Vamos botar um cara gigante, né? Achei meio nada a ver com Star Wars, até que eles revelam que aquilo ali é um holograma, né? Ele tá se projetando gigante. O que eu achei a solução interessante pro personagem, né? Ele querer se projetar como algo maior. De repente, quando a gente for descobrir o personagem, ele não é tudo isso. E ele é interpretado pelo Andy Serkis aqui. Esse cara, meu Deus do céu, né? Eu queria estar na pele do Andy Serkis só nesses filmes mais fodas de todos. Interpretando aqui com captura de movimento também. Bem legal o visual, um velho meio esquisito, ele meio nas sombras ali. A gente vai descobrir um pouco mais dele à frente. E ele fala pra trazer a Rey, porque já que ela tá nos caminhos ali da força, que ela mesmo não entende, ela pode ser uma boa aliada, que era a mesma coisa que o Imperador queria com o Vader, queria que trouxesse o Luke pro lado dele. Então mais uma coisa que eles replicaram aqui. E que fantástico é o confronto final desses personagens. Porque no meu especial lá do Star Wars, que eu falei da segunda trilogia, eu reclamei muito da questão da computação gráfica, do Locomia, dessa loucura que o George Lucas fez nesses prequels, né? Mas o que é isso? Eu tô reclamando de computação gráfica? Eu tô reclamando de lutas coreografadas? Não, não é isso. Eu tô reclamando de lutas sem sentimento, sem investimento emocional, que foi exatamente o que a gente não teve aqui. Onde você vê uma luta que os dois ali estão dando o máximo de si. O Kylo Ren com um ódio de uma coisa que ele não entende, você vê que ele não tem, ele dá porrada, né, ele não tem nenhuma técnica, e a Rey tentando simplesmente sobreviver. Primeiro o Finn, né, ele se segura ali usando lightsaber e toma um sacode. Ela já tinha um pouco de destreza usando o bastão dela lá, então até convence a história. Mas eu acho o momento mais foda como os caras entenderam Star Wars, entenderam a força e tudo mais, que é uma coisa que os prequels também esqueceram. É muito bacana quando você vê no momento que eles estão ali cruzando o sabre e o Kylo Ren tá tipo, não sei o que, e ela sente a força, né? Ela para e ela fica serena, e eu achei incrível a interpretação no rosto da Daisy Ridley. Ela sente a força, e a força é isso, né? Não é uma força bruta, né? Então não pense, sinta, e você vê que a partir desse momento ela sente e ela consegue dominar ele e acabar com ele
foda. E muito bacana que eles se separam ali, né? Uma coisa também que você já viu em outros filmes, mas é legal, eles separam ali, ficar um de cada lado da encosta. E também foi uma excelente decisão de não terem matado o Kylo Ren, pelo amor de Deus. O arco desse personagem tá só começando, mas você vê que ele vai voltar mais forte, vai voltar mais irado e ainda com uma cicatriz foda na cara. The dark side and the light. Eu queria ter visto no Despertar da Força um pouquinho mais de backstory, sabe? Um pouquinho, fazendo a ponte entre o Retorno de Jedi e esse filme, explicar um pouco o que aconteceu depois da derrota do Imperador e do Vader. Eu esperava que o filme fosse mostrar um pouco mais disso. Eu sei da série nova de livros agora, o Marcas da Guerra, aqui eu tô até lendo ele, que vai mostrar justamente isso, né? Fazer essa ponte entre os filmes, mas a gente tá analisando o filme aquaqui, né? E a gente não pode exigir que uma pessoa leia um livro de quase 400 páginas pra entender esse negócio todo. Então eu queria ter visto um pouco mais de como surgiu a Primeira Ordem também. Acho que se você tivesse ali um pouco mais de diálogo da Leia, da galera ali por trás da Resistência, seria bacana. A Resistência que também apareceu muito pouco, a meu ver. A Leia, que apareceu muito pouco, a meu ver, também. O encontro dela com Han é extremamente emocionante e meus olhos ficaram marejados. Mas eu queria ter visto mais da personagem, mais do C3PO, mais do R2. Inclusive, eu sinto um pouco de barriga no começo do segundo ato, que é aquela parte ali onde a Rey e o Finn encontram o Han Solo. Eu sinto que o filme ele dá uma diminuída no ritmo, toda aquela parte que eles vão encontrar mais Kanata, que é um pouco ali do desenvolvimento. Eu achei que porque eles tinham tanta coisa pra contar, o filme ele fica um pouco desbalanceado. Aquele encontro do Han ali com os mercenários, eu achei completamente nada a ver. Foi uma parte que eu realmente não gostei do filme. Primeiro, porque eu achei o grupo dos mercenários que não tinha nada a ver com o universo do Star Wars, assim, a caracterização deles, a maneira como eles falavam, eu não gostei muito. E aquele ataque daqueles vermes também, que é tipo, os vermes feitos totalmente em computação gráfica, eu fiquei assim... Isso não é muito Star Wars, sabe? Embora a cena ali, a solução da Rey, a maneira como ela sabe o fim é legal, e a cena como um todo ela meio que tem esse propósito, né, de criar ali uma ligação entre eles, acho que poderia ter sido outra coisa. A maneira como acontece eu não curti muito. Fora o fato de ser um pouco conveniente demais a Rey e o Finn encontrarem a Millennium Falcon ali em Jakku, né? Eu entendo por um lado, mas por outro lado eu falo assim, pô, os caras estão andando em a Millennium Falcon, essa nave tão icônica, tá aqui, eu sei que ela é uma sucata, né, icônica pra gente, mas me pareceu uma solução fácil, assim, pra colocar esse item que é tão amado pela gente, e depois o encontro ali com o Han Solo também, embora ele fale que tava rastreando a Millennium Falcon, me pareceu um pouquinho de solução fácil com o filme, assim, dá pra aceitar, mas tipo... ok. A Capitã Phasma aí, vivida pela Brienne, cara, entrou muito, saiu calada praticamente do filme, não fez nada, só ficou posuda. E eu tava falando que eu senti falta de ver mais do elenco clássico aqui no filme. E o próprio R2-D2, né, eu achei que a participação dele no filme foi uma coisa muito Deus Ex Machina, né? Que é tipo aquela solução que o filme dá que os personagens ali não tem muito atuação, né? Simplesmente o roteiro escreve que aconteceu aquilo. E eu senti um pouco de toda a jornada ali dele voltar ali, ele tava sem energia, paradão, e aí chega no final do filme, ele... acordei, achei meio que foi do nada. Embora eu e meus amigos, a gente voltando no carro depois do cinema, conversando sobre isso, a gente até confabulou que, sei lá, de repente o R2 viu a Rey ali, sabia que ela tinha o lado com a força, de repente foi esse o recado que o Luke deixou pra ele, né? Falou, ó, R2, só retorne quando você encontrar alguém de coração puro, e aí você dá o mapa até mim, né? Não sei se foi isso, se o R2 viu o sabre, sei lá, isso é coisa que a gente vai ver nos próximos filmes, mas já que a gente já tá analisando o Despertar da Força, nesse filme eu achei que foi uma coisa muito, né, ó, estamos procurando o Luke, e no final o R2 estava com toda a resposta, ele simplesmente desperta. E aí, chegando ao final do filme, tem, assim, uma coisa que eu acho um problema em O Despertar da Força, que é não concluir ali a apresentação dessa personagem da Rey. Eu acho que o filme falhou em não ter contado a história dela, de por que ela estava em Jakku, quem ela estava esperando, quem foi que deixou ela lá. Eu acho que o filme aborda muitos desses aspectos, o lance dela saber pilotar, o lance dela ser tão versada, né, e ter tanta aptidão pra força, que eu acho que era importante sim nesse filme explicar a história dela, contar a história dela, pra que no próximo filme, no episódio 8, a gente possa seguir em frente, ela possa, a jornada do personagem dar prosseguimento sem ter que ficar pagando dívida do filme anterior, entendeu? Então eu achei sim que isso foi uma falha, jogar lá pra frente, jogar daqui a 3 anos a gente continuar vendo a jornada dessa personagem. Ele quer sustentar o mistério de quem é a Rey até o próximo filme, se ela... existe uma grande possibilidade dela de
fato também ser filha do Han e da Leia e irmã do Kylo Ren, até por conta de a Mascanato uma hora pergunta quem é ela, e aí a câmera tira, né, pro Han Solo contar, e aí a maneira como a Leia reencontra ela e abraça ela, você não sabe se ela tá abraçando porque ela tá com tristeza do que aconteceu com o Solo, dele ter morrido, ou dela tá tipo, pô, é minha filha, mas eu não posso contar porque eu larguei ela em Jakku por algum motivo. Então você fica meio naquela dúvida que eu achei que foi meio desnecessário eles quererem manter isso pro próximo filme. E também o Luke, né? A gente sabe que ele não ia ter uma grande participação nesse filme, não apareceu em trailer, não apareceu em pôster nenhum, porque de fato o personagem praticamente não está no filme. E eu queria ter visto um pouquinho mais do Luke. Embora a maneira como eles usaram foi legal pra caramba, ele tá naquela ilha, ela tem que fazer aquela caminhada, aquela peregrinação pra chegar até ele, ter o treinamento, achei uma coisa clássica assim de filme, né, de doutrina, de discípulo e tal, achei legal isso. E emocionante o reencontro com a trilha clássica ali de Tatooine, a trilha clássica do Luke quando ele tá olhando os sóis lá de Tatooine. E a caracterização do Mark Hamill tá fantástica, mas eu fiquei com uma peninha, tipo, a gente esperou tanto, não podia ter mostrado um pouquinho da jornada do Luke, vai jogar ele agora pro próximo filme, o treinamento deles e tal. Essa galera gosta de ver a gente sofrer, cara, só pode. Eu jamais diria que O Despertar da Força foi um filme decepcionante de maneira nenhuma, até porque eu não tava com expectativa de como o filme seria, sabe? Eu tava mais com ansiedade pra ver logo. Eu acho que o sentimento que fica não é decepção, mas tipo assim, eu queria ver mais, sabe? Eu tô esperando há tanto tempo que parece que esse filme não foi suficiente. Esse filme tinha tipo 6, 8 horas que eu estaria vendo. Eu quero ver mais, eu tô com tanta fome que eu preciso comer mais isso aqui. Então acaba que essa é a impressão que falta. Não de que o filme seja ruim, não é de maneira nenhuma, mas aquela sensação de que eu preciso mais disso, vou ter que esperar agora 3 anos pra mais disso. Então o que eu já é ver, rever 1 milhão de vezes. Eu tô maluco pra ver esse filme de novo. E o que eu quero explicar é o seguinte: o fato de eu ter apontado alguns problemas não quer dizer que eu detestei o filme. A gente tem que saber separar essas coisas, entendeu? E saber analisar friamente as coisas que a gente gosta de uma maneira menos passional, sabe? De uma maneira racional, entendeu? O que foi bom, o que foi ruim. Embora tenha pontos negativos, não quer dizer que o filme é um desastre de maneira nenhuma. É um filme foda, eu quero ver um monte de vezes, eu quero comprar o artbook, eu já ouvi a trilha sonora, tô ouvindo o tempo todo, quero comprar o Blu-ray pra ver making off, rever 1 milhão de vezes e ver todos esses detalhezinhos que eu não consegui ver no cinema. Então é isso, pra mim O Despertar da Força é o filme do ano e eu dou 4.5 estrelas. É um puta filmaço e eu tô louco pra ver, rever e rever até memorizar tudo! Muito bem, esse foi o meu review de Star Wars O Despertar da Força. Deixa agora nos comentários o que você achou desse filme. Quero muito saber a sua opinião, qual foi a sua percepção, se você é um maluco, ficou louco, o que você não gostou. Deixa aqui nos comentários. Sei que teve muita gente decepcionada também, muita gente que pirou, mas muita gente decepcionada. Deixa aqui nos comentários, quero saber muito a sua opinião. E se você não viu, tem o meu especial de Star Wars, que eu lancei a primeira parte falando sobre a segunda trilogia, né, Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones e a Vingança dos Sith. E agora, no dia 25 de dezembro, meu presentão de Natal pra vocês, tem a segunda parte falando da trilogia clássica. Vamos falar de A Nova Esperança, O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi, falar da produção. Ó, ficou foda, cara, vocês vão adorar. Então, se você não viu, é só você clicar lá no cantinho pra assistir. E pra você não perder o próximo especial, se inscreva aqui no canal, porque tem vídeo toda semana. Me siga nas redes sociais, lá no Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, pra gente bater papo. Fora aqui os vídeos, vai ser ótimo ter você lá. E também, se você quiser patrocinar aqui o Território Nerd, patreon.com/Território Nerd, você pode me apoiar para continuar aqui fazendo esse trabalho na internet, certo? Então a gente se vê dia 25 no especial e que a força esteja com você. Tchau!